Canetas emagrecedoras, a febre do momento. Será que você precisa? Será que você deveria usar? Será que você não precisa? Vem aqui que eu vou te explicar algumas coisas sobre as canetas emagrecedoras que vão esclarecer muito na sua cabeça por que elas são indicadas e para quem elas são indicadas. Meu nome é Bruna Loureiro, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente vai falar tudo sobre saúde da mulher, emagrecimento, nutrição. Gente, primeiro eu queria deixar um disclaimer aqui, que isso aqui não é uma consulta médica. Esse vídeo ele é puramente informativo e ele não substitui uma consulta médica, vocês estão entendendo? Não substitui uma consulta médica. Mas existem algumas coisas que eu percebo que acabam ficando um pouco confusas, especialmente agora nas redes sociais, que a gente pega meio que informações dissociadas umas das outras. Então eu me sinto na obrigação como profissional da saúde para vir aqui esclarecer para vocês algumas coisas. Então vamos lá, gente. Primeiro, as canetas emagrecedoras, elas começaram a ser estudadas por tratamento de diabetes, não era nem para perda de peso. Pesquisando essa questão das canetas para diabetes tipo 2, resistência à insulina, que era o motivo principal delas serem utilizadas, eles começaram a ver que o efeito colateral era uma perda de peso significativa. Então essas canetas começaram também a ser utilizadas no processo de emagrecimento e hoje já são medicações indicadas para a obesidade. Nesse vídeo eu não vou abordar as canetas emagrecedoras de forma específica, por exemplo, semaglutida, tirzepatida, eu não vou falar sobre os princípios ativos, a história de cada um deles. Eu só quero que vocês entendam de uma forma geral o que eles fazem no nosso metabolismo e quem precisa deles. Basicamente, essas canetas emagrecedoras são análogos de GLP-1, que é um hormônio produzido no nosso próprio intestino que, entre outros efeitos, ele vai ter o aumento de saciedade. Esse aumento da saciedade é um dos principais mecanismos que ajudam as pessoas a perderem peso. Afinal, esse aumento de saciedade ele vai impactar diretamente no nosso consumo alimentar do dia. Se você sente menos fome, você basicamente vai comer muito menos. Mas, Bru, por que essas canetas têm indicação? Elas não são indicadas para todo mundo. A indicação dessas canetas é para pessoas que têm obesidade a partir de um IMC de 30 e também para pessoas que têm sobrepeso acima de 27,4, se eu não me engano, associado a alguma comorbidade, por exemplo, uma resistência à insulina, uma diabetes, uma pressão alta, alguma questão que esteja prejudicando o metabolismo dessa pessoa. E os estudos que nós temos em relação a essas canetas são justamente pessoas com sobrepeso significativo, comorbidades e também com a obesidade. No quadro de obesidade especificamente, que é onde essas canetas mais são indicadas, acontece uma questão ali com o nosso sistema de fome e saciedade. Ele fica bem alterado. Conforme a gente vai ganhando gordura, o nosso corpo ele vai inflamando. Vocês devem escutar muito por aí na internet, né, sobre inflamação, que tal coisa inflama, que tal coisa não sei o que lá. E, gente, poucas coisas vão ter um potencial mais inflamatório do que você ter excesso de gordura corporal, especialmente um excesso de gordura nessa região central, do abdômen, da cintura. Quando você tem esse acúmulo de gordura excessivo, seu corpo começa a produzir moléculas mais inflamatórias de forma constante. E essa produção de moléculas mais inflamatórias que acontece por esse excesso de tecido adiposo, ela vai impactar diretamente na nossa percepção de saciedade. Por isso que é muito comum pessoas que têm obesidade não terem essa questão de se sentirem satisfeitas depois de uma refeição, terem dificuldade de parar de comer, não necessariamente porque elas têm gula ou por alguma coisa do tipo, mas porque o próprio mecanismo delas de trava, digamos assim, está prejudicado. O próprio tratamento para essa condição inflamatória é o emagrecimento, só que como é que essa pessoa vai conseguir emagrecer de uma forma eficiente se todo esse sistema de fome e saciedade, se todo esse sistema de recompensa dela tá todo alterado? Como é que ela vai conseguir seguir a dieta que o nutricionista passou se ela sente fome o tempo todo, se ela sente vontade o tempo todo? E tem até um termo que eles usam nos estudos científicos que é o food noise. Food noise é um termo científico para aquela vozinha que fica no fundo da nossa cabeça insistindo, come, come, come. Sabe essa vozinha? Uma coisa é você ter vontade de comida. Isso todo mundo tem. Outra coisa é você ter esse food noise muito característico desse quadro de obesidade que fala o tempo todo para você comer. Isso dificulta o processo de emagrecimento e muito. Então esses medicamentos, quando bem indicados, eles vão ajudar muito nessa fome excessiva, nesse food noise e vão fazer com que essa pessoa tenha muito mais facilidade de seguir um plano alimentar bem estruturado, consiga aderir muito melhor à dieta, até uma rotina de exercícios, porque essa pessoa vai estar mais motivada e isso entra como um tratamento da obesidade ou num tratamento de um sobrepeso elevado com comorbidade, como eu falei para vocês. A grande questão é que muita gente está fazendo uso desse medicamento sem nunca sequer ter chegado num sobrepeso elevado ou numa obesidade, mas é uma pessoa que quer reduzir o percentual de gordura, que quer usar essas canetas com fim estético. Ai, Bru, mas qual que é o problema se isso vai me ajudar a seguir a dieta, né? E não é indicado, o médico não pode passar para mim? Isso vocês vão ter que conversar com o médico, mas o que vocês têm que entender também é que os estudos, eles são feitos na população com sobrepeso e obesidade. A gente não tem estudos desses medicamentos de emagrecimento em pessoas eutróficas, ou seja, pessoas que têm um peso dentro da faixa de normalidade. Não tem estudo sobre como essas pessoas reagem sobre isso e não tem estudo do pós-medicamento.
No caso da obesidade, todo tratamento adotado é crônico, gente. Obesidade é uma doença crônica. Quem tá tratando obesidade com medicação não vai usar a medicação por 3 meses para perder 3, 5 quilos, entendeu? E tem uma outra questão, a gente também não sabe como é que funciona o organismo de uma pessoa com peso normal, que usa esse tipo de medicamento por uns 3 meses, depois para, se o apetite dela realmente vai voltar ao normal, ou se ela vai acabar ficando com mais fome depois que ela suspender a medicação. Como não tem estudo em pessoas com peso normal, a gente não sabe se isso vai acontecer. Falando de alguns relatos que eu já vi de pessoas próximas minhas que usaram, que às vezes não tinham indicação, ou até alguns vídeos que eu vi aqui pela internet, né, que eu posso contar pra vocês, eu já vi casos que deram certo, que a pessoa usou esse tipo de medicamento, perdeu peso e continuou ali com o peso perdido, não teve nenhum problema. Mas eu também já vi relatos de meninas que não precisavam usar a medicação, queriam usar porque queriam atingir um peso muito baixo, atender ali ao padrão de estética que elas imaginavam como ideal e depois que cessaram o uso da medicação, começaram a ficar com muita fome, uma fome que era descomunal, assim, que elas não conseguiam controlar. Então vocês estão entendendo que a indicação dessas medicações não é algo tão simples quanto a gente imagina? Eu super entendo a urgência de emagrecer, essa pressão estética que a gente sofre, às vezes você tá olhando no espelho e não tá gostando do que você vê. Você quer usar algum recurso para te ajudar a chegar no seu objetivo mais rápido, né? Eu entendo muito bem. E o intuito desse vídeo é informar vocês, né? Não tô julgando ninguém, não tô falando o que vocês devem ou não devem fazer, isso cabe ao médico de vocês. Mas eu queria colocar aqui algumas informações na mesa para vocês não ficarem confusas. A ciência, gente, ela evolui todos os dias, a gente descobre coisas que a gente não sabia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Colaterais de medicamentos, benefícios de medicamentos. Por isso que às vezes acaba sendo meio arriscado indicar algumas substâncias que a gente não sabe muito bem os efeitos que vão ter. Se aquilo vai ajudar mais a pessoa, se aquilo vai prejudicar mais a pessoa. Então, se vocês estão pensando em usar algum tipo de medicação, falem com um médico de confiança. Se tá tendo alguma dificuldade de perder peso, poxa, busca uma ajuda nutricional, vamos ver o que tá acontecendo. Inclusive, se você quiser uma ajuda nutricional, tiver com dificuldade de emagrecer, eu faço acompanhamento nutricional, eu sou nutricionista, trabalho com muitas mulheres que buscam emagrecimento e o link pro meu acompanhamento está aqui embaixo, tá? Vai ser um prazer te ajudar. Mas é isso, acaba não sendo uma questão tão simples quanto a gente imagina. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado, a gente não sabe porque a gente não tem nem estudo pra isso, entendeu? Fora uma questão que a gente tem observado, vocês devem ter notado isso também, se você usa redes sociais de uma forma geral, com certeza você percebeu que o padrão de beleza vem mudando ao longo dos últimos anos. A gente já estava num padrão assim um pouco mais fitness, o ideal de beleza tinha mais massa muscular, não era tão magro, e desde que as canetas emagrecedoras entraram aí de uma forma mais popular, tá tendo cada vez mais conteúdo sobre isso e as pessoas estão ficando cada vez mais magras, mais secas e buscando um padrão estético que é bem inatingível na maior parte dos casos. Algumas celebridades estão aparecendo muito esqueléticas, isso está assustando as pessoas. E banalizar o uso dessas medicações também acaba sendo um perigo para as meninas que têm alguma tendência, algum comportamento de risco para transtorno alimentar. Se não existissem as redes sociais, será que você estaria pensando em usar essa caneta? Você realmente tem algum problema de saúde? Tá tendo muita dificuldade no processo de emagrecimento? Já teve sobrepeso, obesidade? Já teve alguma condição que justifica o uso dessa caneta? Ou seu benefício com ela? Isso você tem que definir com um médico, você tem que ser bem acompanhada. Usar uma caneta para emagrecimento não faz o seu emagrecimento inferior a pessoas que não usaram a caneta. Isso não é uma competição de quem se esforça mais. Mas claramente a gente tem alguns critérios, né? Não dá pra fazer uso indiscriminado, ainda mais pra gente buscar um ideal de beleza que colocaram pra gente nas redes sociais. Porque, gente, sei lá, acho que quase 80, 90% das mulheres têm alguma insatisfação corporal e é um prato cheio a gente ter tanto conteúdo banalizando medicação assim. É isso, meninas. Aqui embaixo eu vou deixar o link pro meu acompanhamento. Também deem um like nesse vídeo se esse vídeo ajudou vocês. Se inscrevam aqui no canal e comentem aqui embaixo quais temas vocês querem ver nos próximos vídeos. Vejo vocês semana que vem. Tchau!